graça, né? De graça, de misericórdia, de benevolência, de impossibilidade. Impossibilidade. Essa palavra é uma palavra extraordinária, né? Impossibilidade. Aquilo que é impossível para nós, para Deus, é café pequeno. Diz assim, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhes muito insulto, dizendo: você não é o Cristo? Então salva-se a si mesmo. Mas o outro criminoso repreendeu-o, dizendo: será que você não teme a Deus, nem quando você está sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, veja bem, não cometeu nenhum mal. Então ele disse a Jesus: Senhor, não dê ouvidos a estas palavras, mas lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente respondeu-lhes, dizendo: eu lhes garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Curva a sua cabeça mais um minuto. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra, Deus, que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações. Que a tua benevolência, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, conosco e por nós. E que nós possamos ser visitados, Senhor. E que nós possamos ter esta noite uma percepção do divino. E que nós possamos abrir o nosso coração. Assim eu oro, Deus, e assim eu te peço, conduza-nos à tua vontade, a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Esta é a mensagem da cruz. Essa literalmente é a mensagem da cruz. Jesus está ali, pendurado no madeiro, ele e mais 2 cidadãos com ele. E é interessante a gente pensar, né? Porque esta é uma imagem emblemática. Jesus e 2 ladrões. Jesus estava no meio, irmãos? Ou Jesus estava ao lado? Jesus estava na direita ou Jesus estava na esquerda? Dentro do cenário da crucificação, onde Jesus estava? No meio? De um lado ou de outro? Jesus estava no meio. E essa é uma imagem emblemática porque vem uma pergunta no nosso coração, né? Por que 2 ladrões? Podia ser 2 médicos? Podia ser 2 juízes? Se fosse no Brasil, seria 2 políticos, né? Não podia ser 2 outras pessoas qualquer? Por que 2 ladrões? Essa imagem, irmãos, é a imagem explícita da escandalosa graça de Deus. A graça de Deus é escandalosa. A cruz de Cristo é escandalosa. Não cabe na mente humana. Por mais que mensuramos, por mais que pensamos, por mais que tentamos compreender, ela não cabe. Não cabe dentro da nossa racionalidade. É interessante porque assim, quando a gente olha para Romanos 3, o capítulo inteiro, né? Romanos capítulo 3, o capítulo todo, fala sobre o realce da graça. Mas, dentro de alguns versículos selecionados no capítulo, alguns dizem: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que pratique a justiça. Não há ninguém que seja extremamente bom. E não há ninguém que seja verdadeiro. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ué, quando a gente olha para esse cenário de Romanos, a gente olha para o cenário da crucificação, a gente fica meio perplexo. Por quê? Porque naturalmente nós sempre precisamos ter alguém em quem se espelhar, alguém para se comparar. Só que dentro de uma perspectiva de Lene, de Romanos, não tem com quem se comparar. Não tem com quem se comparar. Porque todos são iguais.
todos são mentirosos, todos são desonestos, todos são pecadores e todos precisam da graça de Deus. Quando a gente olha para o cenário geral e a gente procura alguém que a gente fala, não, eu vou me espelhar porque esse daí alcançou o ápice do padrão da justiça. Não tem condições. Dentro desse cenário que o apóstolo Paulo nos coloca, né? Vem uma pergunta para nós. Então, por que eu devo ser melhor? Por que eu tenho que ser melhor? Coloquei para a gente refletir. Apenas pelo fato de que você tem que ser melhor. E você não precisa ser melhor e não pode ser melhor por causa do outro. E esse é o problema. O problema é que nós usamos como um padrão de justiça sempre o padrão de comparação. A gente nunca pensa em ser melhor do que nós mesmos. A gente sempre pensa em ser melhor do que o outro. Eu preciso ser melhor porque eu tenho que ser melhor. E quando eu olho para o padrão de justiça baseado no outro, eu estou perdido. Por quê? Porque quando eu olho para o outro e uso o outro como processo comparativo, a única coisa que sobra para mim é julgamento. Que eu vou dizer, eu ser igual a ela, estou fora. Eu ser igual a ele, estou fora. E aí a gente comete um engano, um engodo, nós estamos perdidos. Por quê? Porque com a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. Então quando a gente procura um padrão de justiça para a gente se espelhar, para que a gente possa ser como modelo, não temos. Não temos. Eu estou longe de ser um padrão de justiça para você. Longe. Qualquer um dos que a questão está longe também. Por isso, dentro da perspectiva de comparação, irmãos, quando a gente olha para o outro na perspectiva de comparar a nossa vida com ele, aí é onde a gente peca e peca extremamente, porque a gente sempre vai usar um padrão meritório. E ninguém é bom. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que hoje não mentiu. Não há um. Existe um hoje que diz eu não menti. Ah, pelo menos uma mentirinha você contou. Se não saiu da sua boca, gerou no seu coração. Então você mentiu. Antes que saia palavras da nossa boca, ele já sabe o que iremos dizer. Coloquei aqui alguns critérios, né, que poderíamos utilizar para denunciar os ladrões da cruz. O cenário é que Jesus está no meio e nós temos dois ladrões. Um dos ladrões, ele é extremamente agressivo, ele é extremamente bruto, ele é extremamente insensível. E ele diz, olha, um dos criminosos que ali estava pendurado lançava-lhes insulto. Irmãos, isso aqui é coisa da gente parar e pensar. O cara estava condenado, o cara estava pendurado numa cruz, e mesmo assim não foi o suficiente para quebrantar o coração daquele miserável. Ele lançava insultos a Jesus dizendo, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Salva a si mesmo e salva também a nós. Já já você vai entender qual é a característica desse ladrão dentro da igreja. Porque temos muitos e muitos cristãos com a característica desse ladrão da cruz. É emblemática porque tem duas pessoas. Agora, se fôssemos usar os critérios, por exemplo, para absolver aqueles ladrões, talvez os critérios da religião salvaria eles? Não salvaria eles, porque aqueles homens eram ladrões, eles não eram beatos. Se nós usássemos o critério aqui, por exemplo, legal, da legalidade, também não conseguiríamos salvar aqueles homens, porque eles estavam punidos pela mesma sentença, pela mesma lei. Eles eram ladrões.
Se nós fôssemos usar um critério moral, pior ainda. Pior ainda. Porque aqueles homens eram malfeitores. O que é ser um malfeitor? É fazer uma quantidade de mal generalizada que afeta muitas pessoas. É um malfeitor. Então, dentro dos critérios padrões, aqueles homens estavam extremamente fora da graça de Deus. Jamais eles seriam alcançados pela cruz de Cristo. Jamais. Jamais. Só que dentro daquela situação, irmãos, a gente consegue perceber o seguinte: o primeiro ladrão tem o pensamento de que Deus deve ser demonstrado pela demonstração de força e poder. O ladrão, a concepção que aquele ladrão tinha era o seguinte: é que Deus, ele precisa passar um pano para as falcatruas, para as insensatez, para as coisas erradas. Mas você não é o filho de Deus? Dá um jeitinho aí de tirar a gente daqui também. E desce você também, porque se você é inocente, pô, desce daí. Para aquele ladrão, ele olhava para Deus numa perspectiva de demonstração de força, de demonstração de poder. Ao contrário, o segundo ladrão, ele teve uma percepção do divino. Imagine a cena: a multidão gritando, eufórica, Jesus todo dilacerado, o tétano já tinha entrado no seu corpo, todo cheio de feridas, muitas enfermidades foi lançada ali sobre ele através da saliva, porque a saliva humana é pior, só pede para o dragão de Komodo. Terrível a quantidade de bactérias que tem na saliva humana. Jesus foi cuspido, Jesus estava ali, mas de repente um dos ladrões da cruz levanta a cabeça. Quando ele olha, sabe quem ele vê? Deus. Ele conseguiu enxergar Deus, coisas que muitos e muitos cristãos ainda não conseguiram enxergar. E sabe o que é mais extraordinário, irmãos, desta passagem que nós lemos? É que somente Jesus consegue retirar coisas boas dos piores momentos da nossa vida. Somente Jesus é capaz de extrair coisas boas. Somente a presença de Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, pode gerar coisas boas no nosso coração. Aquele homem estava ali, ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu a sua mazela, e ele disse: você não teme a Deus? Será que você não consegue temer a Deus, nem estando sob sentença, cara? Presta atenção, olha para você. Nós somos miseráveis, nós somos mentirosos, olha o tanto de crime que nós cometemos, mas esse homem é o Filho de Deus. Percepção do divino, irmãos. Percepção do divino. Aquele momento difícil, aquele homem, ele poderia fazer a mesma coisa que o outro ladrão, pastor Manuel. Ele poderia dizer: é mesmo, desce daí, salva você e salva nós mesmos. Mas não. Ele não pediu para que a sua pena fosse atenuada. Ele não pediu que a sua culpa fosse zerada, não. Ele admitiu o seu erro, ele admitiu a sua fraqueza e disse: esse homem nada fez. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu pensava, irmãos, hoje à tarde nesta palavra, porque o desejo daquele ladrão está longe de ser o desejo de muitos cristãos. Entrar no reino de Deus, vivenciar o reino de Deus, trazer o reino de Deus no corpo, na pele, na alma, exalar o reino de Deus por onde passa. Aquele ladrão, ele admitiu, irmãos, que ele precisava não ser tirado daquele madeiro, mas que ele precisava da graça do único que poderia salvar. Aquele ladrão entendeu que a sentença humana não era a última palavra. Ele disse: eu estou condenado, mas eu reconheço que eu estou do lado de Deus. E
E do lado de Deus, não importa qual seja a sentença que o homem te der, de Deus sempre virá a absolvição. Não importa se o homem disser vai morrer, não importa se o homem disser não tem mais jeito, não importa se o homem disser esse está perdido, mas diante de Deus, irmãos, quando nós estamos diante do Cristo ressurreto e que nós reconhecemos a tua graça e Ele como Filho de Deus, a resposta dele sempre será a mesma. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo a minha graça te abraçará. Hoje mesmo você será envolvido pela minha misericórdia. Hoje mesmo. Se aquele episódio da cruz não tivesse sido escrito, se o episódio da cruz não tivesse sido escrito, tivesse só aí a cena, todo mundo olhando, e não tivesse sido escrito, qual seriam as indagações olhando para aquele cenário? Você já parou para pensar? O que as pessoas diriam? O que você diria? Se não tivesse nada do que está escrito aqui, Jesus no meio, um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda, está ali, é só a imagem. E a legenda a critério de quem quiser interpretar. O que interpretaríamos? O que diríamos? Coloquei aqui alguma fala, algumas supostas falas que as pessoas diriam ao olhar para aquela situação. Porque talvez seria a minha e a sua também. Talvez alguém diria para ele: se ele fosse uma pessoa tão boa, ele não teria sido julgado com os ladrões. Se ele fosse bom mesmo, ele não estava do lado daqueles dois ladrões. Talvez outros diriam, né? Eu acho que a surra foi pouco para ele. Olha com quem que ele está andando. Talvez outros ainda diriam: não era ele que vivia para cima e para baixo com aquela prostituta que dizia que era discípulo dele? Talvez outro ainda diria: aposto que coisa boa ele não estava fazendo. Ninguém prende inocente. Ninguém macula a integridade do inocente. Isso é verdade? Não? Isso não é verdade. Essa era a fala que talvez alguns teriam ali. E esse é o problema do julgamento. Esse é o problema do estereótipo. Esse é o problema da gente olhar para as pessoas só pela maldita imagem. Quando a gente olha para as pessoas e a gente olha só pelo que nós estamos vendo, nós faríamos e nós fazemos a mesma alusão que talvez essas pessoas fariam de Cristo. Olha lá, diz que é crente andando daquele jeito, diz que é homem de Deus, diz que é mulher de Deus. Por quê? Porque a nossa visão, irmãos, é terrível. Nós temos uma capacidade incrível de gerar maldade. E o ladrão da cruz mostra na íntegra que nem em momentos de dificuldade, uma pessoa mal, ela consegue demonstrar bondade. O segundo ladrão nos mostra, sabe o quê? Que o que caracteriza um homem e uma mulher de Deus é a capacidade de revelar o seu coração nos momentos de dificuldade. É nos momentos de dificuldade que nós revelamos o que realmente vai dentro do nosso coração. É no momento de dificuldade que realmente a gente descobre se as pessoas elas realmente são boas, são ruins, ou se tudo que elas falam são da boca para fora. Naquele momento de aperto, um revelou o coração, e o coração dele era muito mau. Ele disse que nada, rapaz, você não merece nada, você também é igual a nós. O coração dele era mau. E esse texto nos ensina, irmãos,
que não há o que você faça para uma pessoa do coração ruim, se ela não admitir que é miserável, que é pecador, que é transgressor e que precisa da graça de Deus, nem diante da cruz ela terá libertação, nem diante do Deus que pode salvá-la ela pode ser transformada. Mas se diante de Jesus Cristo a gente coloca o nosso coração à disposição do Mestre, Senhor, nós erramos mesmo, somos pecadores mesmo, mas lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te de nós. Olhando para aquele cenário, irmãos, a gente pode fazer aqui algumas observações dentro dos julgamentos pessoais. Imagine que a gente vai olhar agora para dentro do âmbito da igreja. A igreja olhando para aquele julgamento. Alguém precisa dar a sentença. Imagine que a gente olha para o âmbito eclesiástico. E aí você tem ali um juiz evangélico. E olhando para aquela imagem, Jesus no meio, um ladrão do lado, outro do outro, os três estão conversando. E aquela conversa ali entre os ladrões e Jesus, talvez um juiz evangélico interpretaria aquela fala dizendo o seguinte: olha, sabe o que Jesus está dizendo para aqueles ladrões? Olha, vocês merecem ser punidos, porque vocês fizeram coisas de errado. Um juiz evangélico olhando para aquela situação, interpretando a fala de Jesus, talvez ele diria: olha, realmente vocês merecem ser julgados, porque vocês erraram. E sinto muito dizer, mas a justiça é cega, e vocês terão que ser julgados. Um pastor legalista, olhando para a fala de Jesus, talvez ele interpretaria dizendo, falando sobre Jesus: está vendo? Isso é o que dá viver do jeito que vocês estavam vivendo. Vocês acabam aqui na cruz. Levar a vida promíscua que vocês levam. Imagine um teólogo liberal olhando para aquela fala de Jesus. Talvez ele ia olhar e dizer o seguinte: fiquem calmos, vai ficar tudo certo. Já já vocês dois descem daqui e está tudo resolvido. Isso seria a visão de um teólogo, liberal. Um espiritualista, talvez ele diria o seguinte: olha, fica tranquilo, vocês vão morrer, mas na próxima encarnação vocês terão uma oportunidade de ser melhor do que vocês foram agora. Talvez um policial, eu ia até brincar com o Silva aqui, né? Um policial olhando aquela cena ali, Jesus conversando com os dois ladrões, e um fala, o outro fala, e Jesus indaga. Talvez o policial romano que estava ali embaixo chamaria o delegado e diria: olha, esses camaradas estão falando demais. Será que eles não estão tramando aí alguma fuga dessa cruz, não? Estou mostrando tudo isso, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia do que acontece quando a gente olha para as pessoas com os nossos olhos, com o nosso olhar, com a nossa fixação, com o nosso padrão de justiça. A gente sempre olha com um olhar de discriminação, de julgamento. Mas esta palavra nos ensina. Então ele disse: lembra, Senhor, de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus então lhes respondeu: hoje mesmo eu te garanto que estarás comigo no paraíso. Faço uma pergunta para você que me ouve nesta noite: quem que entrou no paraíso? O ladrão ou o santo? Quem entrou no paraíso? Um ladrão ou um santo? Pode responder, é uma pergunta mesmo. Os dois. O ladrão e Jesus. Quem entrou no paraíso? O ladrão
ou o santo? E eu não estou falando aqui o santo como Cristo, tá? Não. Só estou usando a figura do ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus para ele. Quem entrou no paraíso? O ladrão ou o santo? Porque Jesus perdoou ele. Estou ouvindo aí um Sandrão. Eu ouvi aí um Sandrão, né? Um Sandrão. Foi o ladrão, o santo ou foi o Sandrão? A mistura de santo com ladrão. Eu ouvi aí um Sandrão. Quem foi que entrou? O Sandrão. Vamos encontrar o Sandrão lá no paraíso. Foi o ladrão, porque Jesus perdoou ele. Isso é uma pergunta emblemática, sabe por quê, irmãos? Porque não importa a condição e a classificação do seu pecado, não importa o quanto você errou, não importa o tamanho da sentença que esteja sobre a minha e sobre a sua vida, na presença de Jesus, irmãos, nós nos tornamos santos imediatamente. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Entrou para o céu um homem extremamente transformado e santo na glória de Deus. A glória de Deus alcançou aquele homem. A graça de Deus alcançou aquele homem. Aquele ladrão da cruz encontrou. E olha, detalhe, não tinha água para batizar aquele cara. Não deu tempo de fazer discipulado. Não deu nem para falar, olha cara, tem batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. Escolhe um aí só para você não entrar sem igreja. Não deu tempo não. Foi rápido. Só deu tempo de dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu ratifico aqui, irmãos, a fala da Cris. Não importa o quanto andamos, com quem andamos ou o que façamos, sem Jesus Cristo você está perdido, irmãos. Sem Jesus Cristo não tem saída para as nossas vidas. Diante de Jesus, quando nós admitimos e reconhecemos que Ele, Jesus, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Foi isso que aquele ladrão encontrou. Jesus disse: cara, você está maluco? Consegue esperar aí só um tempinho? Só o tempo de eu fechar o olho a gente já se encontra. Não, você consegue, não dá nem para mensurar essa imagem, né? Que privilégio que aquele camarada teve, né? O primeiro inaugurou. Hoje mesmo, não é amanhã, nem depois, não. Hoje. Jesus ressuscitou em que dia? Terceiro dia. Mas o ladrão encontrou Jesus naquele mesmo dia. Por isso a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite é o seguinte: você que me ouve nesta noite, você que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, ou você que um dia já teve, mas se afastou, eu quero te dar uma notícia boa. Há esperança para a árvore que foi cortada. Há salvação, há transformação, há possibilidade de mudança para a sua vida. Se hoje você fizer como aquele ladrão, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele que pode mudar e restaurar a sua vida. Eu gostaria de te convidar a estar de pé. Nós somos criminosos. Nós cometemos uma sentença, mas esse homem nada fez. Irmãos, muitas das vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. As coisas são tão difíceis, irmãos. E cada dia que a gente anda longe de Jesus, o negócio fica pior. Sem Jesus não dá. Sem Jesus a coisa estreita, a coisa aperta, a coisa fica difícil. Por isso essa noite, eu e você estamos aqui a semelhança daqueles homens ali ao lado de Jesus. Mas a pergunta para mim e para você hoje é: qual dos ladrões você representa? Aquele que só pragueja, aquele que só reclama, aquele que só julga, aquele que mesmo diante de uma sentença, aquele que mesmo diante do seu erro e do seu pecado ainda aponta o pecado do outro? Ou será que nós nos encontramos como aquele ladrão que diz assim: Senhor,
O meu desejo não é que me tirem daqui. Não, eu estou aqui porque eu mereço mesmo. Mereço ser punido. Mas uma coisa, Senhor, eu desejo mais do que isso. Eu desejo estar com o Senhor. O Senhor consegue lembrar de mim quando o Senhor entrar na presença de Deus? O Senhor consegue lembrar de mim quando o Senhor entrar no teu reino? O Senhor consegue me absolver dos meus pecados, das minhas mazelas, das minhas caras e bocas? E Jesus olha para aquele homem e diz: é hoje. É hoje. É hoje. Hoje é noite de mudança. E esta é uma palavra para mim e para você essa noite. Hoje Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para que eu e você possamos romper em fé e dar um passo adiante. Eu quero fazer 3 convites. Primeiro, para você que se afastou e precisa retornar hoje. Você está ali, ao lado de Cristo, na cruz, sendo julgado, massacrado por todas aquelas pessoas que ali estão. E a oportunidade de Cristo para mim e para você hoje é: volte. Volte para os braços do Pai. Você que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é noite de dar um passo e dizer: Deus, eu sou pecador, mas o Senhor é Filho de Deus. Hoje é noite de você se reencontrar com Cristo. E o terceiro pedido que eu te faço, o convite que eu te faço, é você que é crente, já nasceu de novo, mas que não tem tido uma vida conforme o Senhor Deus exige de você. E você entende que é só a graça de Deus na minha e na sua vida. Por isso eu gostaria de orar por você também. E eu serei o primeiro a receber essa oração. Se você precisa se reconciliar, se você precisa aceitar Jesus, e se você precisa de uma oração de renovo, hoje é noite de você sair do seu lugar e orar. Nós vamos fazer melhor. Nós vamos fazer melhor. Eu gostaria de convidar todos a estar de joelhos agora. E nós vamos fazer uma oração coletiva. Todos nós juntos. Porque todos pecaram e perderam a graça de Deus. E nós precisamos essa noite dizer: Deus, nós precisamos de um encontro com a cruz, Senhor. Nos aproxime da cruz. Vamos ajoelhar. Vamos orar ao Senhor. E vamos dizer: Deus, eu preciso, Senhor. Eu preciso desta graça. Eu preciso desta misericórdia. Eu preciso desta benevolência. Diga aí para Ele, vai orando. Diga: Deus, em nome de Jesus, Senhor. É bem verdade, Pai, que muitas das vezes eu me encontro como aquele outro criminoso, Senhor. Muitas das vezes eu praguejo, eu maldizo. Senhor, muitas das vezes, Senhor, eu faço julgamentos impróprios. Ah, Senhor, contra o meu irmão, contra a vida dos meus amigos, muitas das vezes até contra a minha vida mesmo, Senhor. Mas em nome de Jesus, dai-me um coração, Senhor, daquele outro ladrão, Senhor. Aquele ladrão que lá na cruz reconheceu a sua mazela, reconheceu a sua miséria, reconheceu o seu pecado e entendeu, Deus, que não é merecedor da tua graça, mas que ali na cruz do Calvário, Deus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E a noite, Senhor, é propícia. A noite é propícia, Senhor, porque o Senhor já disse aos nossos corações que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é aquele que vai aonde a medicina não vai, que o Senhor abre porta onde não tem porta, que o Senhor transforma. Mas isso só é possível, Senhor, se nós estivermos em Ti, se nós estivermos contigo. Então esta noite, Deus, Pai amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, cada irmão, cada irmã, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor. Nós, pastores, obreiros da igreja, Deus, que nós possamos reconhecer todos os dias que a Tua graça nos basta, que a Tua presença que nos deixa de pé, que a Tua misericórdia que nos sustenta, que é o Teu amor que nos constrange e que é a Tua benevolência que nos sustenta. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja, Senhor. Toma na Tua igreja, toma este homem, esta mulher, Deus. Pai amado,
que talvez tenha se sentido fraco, falho, pecador, e esse é o sentimento natural daqueles que reconhecem a tua soberania. Por isso, Senhor, esta noite é noite de restauração, é noite de reconciliação, é noite de cura para a alma, é noite, Senhor, de estarmos contigo.